Oiê, gente! Márcia aqui. E hoje a gente vai fazer mais uma análise de estilo, o figurino da série Inventando Anna. E se você curte análise de figurino, não esquece de se inscrever, curtir e fazer tudo aquilo que você faria para ajudar um canal que você gosta. I do not have time for this. I do not have time for you. Inventando Anna é baseado em um artigo da New York Magazine que expôs como Anna Delvey, a lendária herdeira alemã, roubou os corações e o dinheiro da elite nova-iorquina. Anna Delvey is a masterpiece. Ao fazer análise de figurino, sempre falamos sobre a evolução dos personagens, como que as roupas são usadas para contar uma história ou para mostrar visualmente o desenvolvimento daquele personagem dentro de um enredo. It's always important to have quality clothing. Porém, estamos falando de uma série baseada em fatos reais. E nesse caso, realmente existiu uma evolução no estilo dessa pessoa. I think that there was some evolution like in the movies or whatever, but I was always who I am. A figurinista da vez é Lynn Paulo, que também é responsável por outras produções da Shonda Rhimes, como Scandal e How to Get Away with Murder. A Lynn Paulo diz que apesar de ser contratada como figurinista, ela muitas vezes se sentia mais como uma detetive, porque a Shonda Rhimes foi bem clara que ela queria que a Anna, personagem, usasse exatamente as mesmas roupas que a Anna da vida real usava na época. Para isso, ela e a sua co-designer ficaram meses pesquisando a conta do Instagram da Anna para encontrar que roupas que ela estava usando no auge dos golpes. E elas tinham até uma parede com todas as fotos do Instagram, não muito diferente da outra personagem da série, a jornalista Vivian. A Anna Sorokin, ou Anna Delvey, usava o guarda-roupa para se misturar com a alta sociedade de Nova York. Anna belonged. Anna was society. Não é muito óbvio, mas na série a gente viu várias versões da Anna. A mudança é bem sutil, mas em cada episódio a gente vê uma versão diferente de acordo com quem que ela queria impressionar. And this is Anna, and this is Anna, and this is Anna, and this is Anna, E o look para nos impressionar, nós, a audiência, foi o primeiro look de Biza, que foi assim um momento uau! É lógico que a chegada dela em Ibiza numa lancha, entrando num iate gigantesco, ajudou. Nessa cena eles canalizaram um clássico de Hollywood. Esse look da Sharp ao vento, com os óculos enormes, é uma referência a Grace Kelly nesse filme Ladrão de Casaca, que a gente vê em vários filmes, e nessa série não aconteceu por acaso. A ideia inicial era usar um dos lenços da Hermès, só que eles são quadrados e eles precisavam de um lenço muito mais longo, e a própria figurinista que fez o design, com a ajuda da equipe gráfica, eles mandaram imprimir. Então, essa peça, essa Sharp, é uma peça exclusiva para a série Inventando Anna. Ninguém tem. A Anna era um camaleão. E a cada episódio a gente conhece um pouquinho mais sobre a Anna, sob o ponto de vista daquela pessoa que está sendo entrevistada pela jornalista. E com cada um desses personagens, a Anna tinha um estilo diferente. How many Annas is she? Eu vou passar por alguns desses estilos e vou colocar uma hashtag com um nome para cada um desses estilos, para no final do vídeo você votar em qual foi o seu favorito. Com o personal stylist Val, a Anna é muito chique, com um quê de sensualidade. Eu acho bacana que, diferente de muitos convidados da primeira fila dos desfiles que vestem dos pés à cabeça uma marca só, que é a marca que está no desfile, que está desfilando, a Anna misturava peças de várias grifes. Com a magnata do bem-estar, lifestyle mogul, a Thalia, eu prefiro chamar ela de mulher Goop, One of the caftans would look stunning on you. a Anna usa muito resort wear. Esse kaftan esvoaçante que a Anna usa nessa cena representa essa mulher bem-sucedida, que é empreendedora, mas é muito leve. É glamour sem esforço. See? Stunning.
socialite Nora, a gente vê duas Anas. Ou porque a Ana mudou nos olhos da Nora, ou porque ela mudou ao se interessar pela Nora. E de repente o estilo dela, que até então estava sendo bem coloridinho, bem jovial, baby girl, ela usava muita mini saia. Is that what you're wearing? Ficou um pouco mais sério. Are those my glasses? Ela então usa peças que mulheres mais maduras usariam. You look... Thank you. Algo mais sério, elegante, mas ainda muito fashion. Essa jaqueta da Dolce & Gabbana, que é super rococó, é um exemplo disso. Uma anedota interessante que, apesar de todo o investimento no figurino da Ana, a Nora é a personagem com as peças mais caras da série. A solução mais óbvia da Ana, talvez porque ela muda a cor do cabelo, é quando ela se infiltra naquele mundo corporativo. Oh, she's a smart girl. She started to dress the part for one. Para ser levada mais a sério nesse clube do Bolinha, ela se veste com grifes mais discretas e conservadoras. No one will consider my business proposal because of how I look. Essa série é um desfile de moda sensacional e não teve grife que ficou de fora. A gente viu Alaïa, Balenciaga, Oscar de la Renta, Chanel, Givenchy, Prada, Gucci, Christian Dior, Stella McCartney, Valentino, Celine. Moda no tribunal. Durante o julgamento, Anna Sorokin usou o tribunal como passarela. Don't crowd my entrance. Pelo que eu pesquisei, eles recriaram todos os looks do julgamento. A única coisa que eles alteraram um pouquinho foi a ordem deles. Aliás, a conta do Instagram que mostrou todos os looks durante o julgamento ainda existe e ainda está ativa. Quem tiver interesse de dar uma olhadinha, eu vou colocar na descrição. E a figurinista admite que, apesar da Ana real se vestir como a milionária, nem todos os looks da série foram fiéis aos looks da Ana de verdade, pois a Ana da série precisava de uns looks mais elevados. The bitch knew how to dress. Aparentemente, a figurinista não achava as roupas da Anna Sorokin de verdade muito de bom gosto. She wore the same black dress over and over. Reproduzir o guarda-roupa dessa milionária não foi uma tarefa tão difícil assim, monetariamente falando, porque a série tinha um orçamento de milhões de dólares só pro figurino. Chic, Parisian, couture. E a última análise desse vídeo vai para outra protagonista, mas antes dessa última análise, não esquece de votar nos comentários no seu estilo favorito, ou no seu look favorito, ou por um acaso tem algum look que você gostou muito, que eu não coloquei nesse vídeo. Não deu para colocar todos, eram muitos. A jornalista Vivian também teve uma evolução no figurino dela durante essa série. Why do you dress like that? Ela começa a série com um estilo assim meio caidinho, tanto que ela é criticada pela Ana. Plus the shoes. I mean, they make me sad for you. I mean, who made you wear those? Because I get it. E aí no final ela já tá com a pele, cabelo, roupa, tudo muito mais bonito. Thank you. Talvez representando o sucesso dela com a publicação do artigo, ou talvez simplesmente por influência da Ana. Você percebeu essa mudança na Vivian? You look good. Moda foi essencial para essa série acontecer, da mesma forma que foi essencial para a Ana de verdade ludibriar todo mundo que ela enganou. This is not dress up. This is bravery. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, por favor, não esquece de se inscrever, curtir, fazer tudo aquilo que você faria para ajudar um canal que você gosta. Eu já falei isso a segunda vez, mas não importa. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!